Senhor é digno de receber esses louvores. Não há outro semelhante a Deus. Ele é maravilhoso. Ele é o Deus forte. É o nosso Deus. Nós estamos muito felizes por este momento. Por poder nos reunir nessa casa para entoar esses louvores e manifestar ao nosso Deus a nossa sincera gratidão. Que você não perca uma oportunidade sequer de estar na casa de Deus para render-lhe esta adoração que só Ele é digno de receber. Se você está com a sua Bíblia, eu peço para que abra, por favor, o livro dos Salmos, Salmo de número 27. Nós leremos o verso 1 até o verso 6. Este salmo pertence a Davi. O contexto não é possível precisá-lo exatamente, em que momento, em que situação na história de Davi ele viveu e cuja experiência inspirou este salmo. Mas nós temos aqui alguns indicativos. No verso 1, ele fala sobre medo. No verso 2, ele fala novamente sobre medo. E no verso 1, ele fala duas vezes, na verdade, sobre medo, o medo e o temor. No verso 2, ele fala sobre os malfeitores que estavam indo contra ele, com a intenção de destruir. E também fala sobre os seus opressores e inimigos. No verso 3, ele fala sobre um exército acampando contra ele. No verso 12, ele fala sobre os adversários que estavam se levantando contra ele com falsas testemunhas. Tudo indica que Davi estava passando por um momento de muita aflição, de muita tensão, de muita ansiedade. Geralmente nesses momentos nós nos sentimos um pouco distantes da presença de Deus, mas aqui Davi, apesar de todas essas dificuldades e ansiedades, ele tem anseio pela presença de Deus, e é sobre isso que ele trata aqui. O melhor lugar que nós podemos estar é na presença de Deus, é na comunhão com o Senhor. Não existe experiência mais significativa, mais profunda, mais sólida, mais segura para o homem que estar em comunhão com o Senhor. E esta comunhão foi garantida pela pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Davi entendeu exatamente isto. Ele reconhecia Deus, como diz o verso 1, como a sua luz e a sua salvação. Por isso ele não tinha motivo para ter medo. Deus, para Davi, a presença de Deus na vida de Davi representava esta sabedoria. Quando todas as coisas estão indo de mal a pior, em Deus Davi tinha sabedoria, em Deus Davi tinha discernimento, em Deus Davi sabia por onde caminhar. Por isso ele não precisava ter medo, porque todas as respostas fluíam do coração de Deus para o seu próprio coração. Ele estava em comunhão com o Senhor. No verso 2 ele diz: o Senhor é a minha fortaleza, a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Deus é visto por Davi como aquele que lhe oferecia segurança. Ele não precisava ter medo, porque Deus é poderoso, porque Deus é a sua força. Quando nós caminhamos e atravessamos por momentos difíceis na nossa vida, é na presença de Deus que temos as nossas forças renovadas. Davi experimentou isso na vida dele. Por isso ele diz, aqui no verso 2, ele ilustra essa experiência na presença de Deus no verso 2, dizendo: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles que tropeçam e caem. Enquanto eles estão armando ciladas contra Davi, Davi experimentando na presença de Deus, da sua luz, da sua sabedoria, contra a ignorância dos seus inimigos, Davi está dizendo: eu não preciso ter medo, porque eles que tropeçam e caem. Ainda meditando sobre o caráter de Deus e a presença de Deus na sua vida, ele dá uma outra ilustração no verso 3, ainda que um exército se acampe contra mim. A ameaça é real, o perigo é iminente, e ele diz: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança, porque ele sabia que na presença de Deus ele estava fortalecido para enfrentar todos os desafios da sua vida. Por isso, meus irmãos, no verso 4, a oração mais profunda que brota do coração de Davi é para que ele, como diz no verso 4, ele possa estar na casa de Deus, morar na casa de Deus todos os dias da sua vida. Olha, quando as tribulações vêm, as situações difíceis vêm contra nós, nós queremos respostas de Deus para atender aquelas necessidades imediatas, aquelas situações que estão nos incomodando ali de forma imediata. Mas Davi está olhando além.
Ele está pedindo: Senhor, se eu tenho algo que eu quero pedir ao Senhor, que eu considero mais importante para a minha vida neste momento, é que eu possa morar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida, porque tudo o que eu preciso é estar em comunhão com o Senhor, é desfrutar da sua presença, eu estar na presença do Senhor, e o Senhor habitar no meu coração, encher a minha vida dessa sabedoria e dessa força, contra as ameaças e contra as adversidades da minha vida. E ele tem dois propósitos de buscar a Deus na sua casa, conforme lemos aí no final do verso 4. Primeiro, para contemplar a beleza do Senhor, e em segundo lugar, para meditar no seu templo. A casa de Deus, o templo, era o símbolo da presença de Deus na terra. Diferente dos nossos dias, em que nós encontramos uma igreja praticamente em cada esquina, naquele contexto só havia um lugar onde se buscava a presença de Deus, era no templo. Era ali que a lei era lida, era ali que faziam expiação dos seus pecados, faziam ofertas de adoração a Deus, era ali que eles meditavam e buscavam a presença de Deus. Davi não quer perder nenhum dia da sua vida longe da casa de Deus, ou seja, longe da comunhão com Deus, longe da presença de Deus, e a intenção dele é de, na casa de Deus, poder meditar na sua palavra e também contemplar a sua beleza. E ele manifesta aqui nos versos 5 e 6, para concluir, 3 expectativas que ele tinha na presença de Deus, como Deus haveria de lidar com Davi, com esta busca. Ele diz: pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Não tem nada mais significativo para mim e para você, que cremos em Deus, que conhecemos o Senhor, de o buscá-lo de todo o nosso coração, sabendo que o Senhor vai nos acolher. A imagem que Davi traz aqui para este salmo é aquela que nós encontramos no salmo de número 17, verso 8. Como uma águia poderosa que estende as suas asas para acolher os filhotinhos. É assim que Davi se sente na presença de Deus, buscando a presença do Senhor, de se sentir acolhido, amparado, confortado, consolado, renovado, obtendo da sua presença sabedoria em tempos de adversidades. A segunda expectativa que ele demonstra ter de buscar o Senhor está aí ainda no verso 5, no final do verso 5, elevar-me-á sobre uma rocha. O templo foi edificado numa região alta na cidade de Jerusalém. Então, a posição que Davi espera estar em relação aos seus inimigos, e ele tem essa expectativa ao buscar ao Senhor, é de estar numa posição elevada em relação aos seus próprios inimigos. E ele continua refletindo sobre isso em último lugar no verso 6, quando ele diz: agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam, no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ao invés de se manter com a cabeça baixa, como um sinal de fraqueza e de rendição diante dos seus inimigos, Davi tem expectativa de, buscando a presença do Senhor, o Senhor há de levantar a sua cabeça para humilhar os seus inimigos, porque ele não tem medo. Deus está com ele, ele não precisa mais ter medo, e é por isso que a expectativa que ele tem é que Deus erga a sua cabeça, e ele possa olhar os seus inimigos como um homem destemido, não por causa da sua força, mas por causa da força da presença de Deus, que estava presente em seu próprio coração. Meus amados irmãos, a nossa comunhão com Deus foi garantida pelo Rei Jesus. Ele veio ao mundo para nos reconciliar com o Pai. Se hoje estamos na presença de Deus, cantando esses altos louvores, é porque Jesus Cristo nos deu esta condição. Ele é o responsável, o Senhor Jesus, é por causa dele que estamos aqui. Tudo que nós vivenciamos neste momento, com esses instrumentos, com essas vozes, é apenas um prelúdio daquilo que está vindo, quando todos nós estivermos congregados na presença de Deus. Você não pode desanimar, você não pode temer, é preciso que você se erga na presença de Deus com confiança, para o buscar de todo o seu coração, porque na presença do Senhor, você é acolhido, você é perdoado, você é motivado, você é renovado nas suas forças, nele você obtém sabedoria, para discernir os momentos mais difíceis da sua vida, e o Senhor Jesus
garantiu que se nós hoje o invocarmos, se nós hoje buscarmos o seu nome, Ele há de ouvir a nossa voz e há de atender o nosso clamor. Busquemos a presença do Senhor, não deixemos de congregar, aproveitemos esses momentos belíssimos, maravilhosos, edificantes e fortalecedores na casa de Deus, buscando a sua presença, porque esta é a única e mais importante necessidade que todo ser humano tem. O pecado nos privou da comunhão com Deus, mas Jesus Cristo nos reconciliou com Ele. Não percamos nenhum minuto sequer de buscarmos a presença do Senhor e desfrutarmos dos benefícios que Ele nos garante por meio do seu Filho Jesus Cristo. Vamos orar?